Vamos para a nossa aula Sistemas Sensoriais. O que são esses sistemas? Né? Nós temos o sistema da audição, da visão, do paladar, do olfato e o que nós chamamos sistema somatosensorial, que é o sistema do tato. Todos esses sistemas, partem do que nós podemos entender de sistema periférico, ou seja, da periferia, do que acontece fora do sistema nervoso central, e levam essas informações ao nosso encéfalo, não só ao nosso cérebro, exatamente, né? Que nós vamos ver que o direcionamento final dessas informações é o cérebro, que é o córtex cerebral, mas também é o encéfalo, como o nosso tronco encefálico, que faz parte do nosso encéfalo, que é, digamos, a base do nosso cérebro, a estrutura base do nosso cérebro. Então, todos esses sistemas, eles integram informações, eles disparam potenciais de ação, disparam sinais, impulsos nervosos que vão levar essas informações da periferia ao próprio sistema nervoso central. Então, como eu mesmo falei, os sistemas sensoriais, eles são compostos por visão, paladar, olfato, tato e audição. Então vamos verificar o seguinte aí. Sentidos químicos, que é o sentir odores. O que é o olfato? Então, para a gente ter uma ideia do que seja esse olfato, nós conseguimos captar uma quantidade enorme de misturas de odoríferos, chamados essas substâncias voláteis, né? Então, elas muitas vezes são combinadas de uma maneira bastante redimensionadas, vamos dizer assim, que através de receptores no nosso nariz, esses receptores levam informação no nosso nariz ao bulbo olfatório, que é uma região onde se instala já da periferia para o sistema nervoso central, e o reconhecimento primário vai ser no córtex piriforme, que já é uma estrutura específica do sistema nervoso central para reconhecimento do olfato, do cheiro, né, das moléculas odoríferas. Então aqui tem um esquema bastante interessante, ó, que aqui essas moléculas estão aqui espalhadas, né? Então a gente vê essas moléculas como verde, azul, que é um tipo de odor específico, né? Um tipo de molécula específica de odor. Então, encarregam de projetar através de uma conectividade de axônios para o chamado bulbo olfatório, que já é essa estrutura que parte da periferia para o sistema nervoso central, né? Para regiões subcorticais aí que nós vemos que é no cérebro. Então, ó, vocês veem que essa parte amarela aqui já faz uma relação com o córtex piriforme, que é o córtex de reconhecimento do odor. Só que olha que interessante, tem essa via do tálamo que não é uma via muito comum, por quê? Porque o córtex piriforme, ele tem a incumbência de eu diria assim, mais de 90% dos casos,
ele emitir essa informação ao córtex orbitofrontal, que é que é a região de tomada de decisão. Por quê? Por que, que essa informação não vai passar pelo tálamo exatamente? Porque se chegasse para ser aqui ao tálamo, demoraria muito para essa informação ser expandida essa estrutura de tomada de decisão para que de fato seja tomada uma decisão. Porque você imagina o seguinte: se a pessoa está num lugar onde está emitindo odor problemático, alguma substância tóxica ali está chegando às projeções do nariz dessa pessoa, se ela não tomar se ela não realmente fazer com que o processo decisório seja rápido, de muitas vezes sair do ambiente ou tapar o nariz, o que acontece? Ela pode se intoxicar de fato, né? E os problemas acontecerem aí para essa pessoa. Então, ó, córtex piriforme tem relação com a amígdala. Por quê? Por quê? Porque o cheiro, o odor nos faz remeter emoções importantes, muitas vezes do passado. E olha que a amígdala já tem uma relação direta aqui com o entorrinal, que é o que faz parte aqui do processo que envolve o hipocampo aqui, ó, em cima, ó, o entorrinal também relaciona com memória e o hipocampo também, entendeu? Então, toda essa, ó, amígdala, entorrinal e hipocampo. Hipocampo e entorrinal faz parte dos processos de memória. E a amígdala, processos emocionais. Tudo aqui está relacionado. Às vezes um odor que a gente sente, um perfume específico, um cheiro, nos faz pensar em algo que aconteceu no passado, porque essas memórias estão latentes aqui. Então, isso daqui. E a ínsula tem uma relação com o tálamo, né? Que já nos faz pensar em algum tipo de comportamento que possa ocorrer de acordo com aquilo que a gente de fato presenciou no olfato e assim por diante. Vamos para o próximo slide. Gustação. Isso aqui é, ó, azedo, amargo, doce e salgado. Então são os tipos de sabores. Sistema dos sabores, né? Então vou passar um pouco rápido para não ficar muito assim denso a nossa aula, que existe a parte anterior da língua, que tem essas conectividades aqui, né, os axônios que vão projetar aí até o tronco encefálico, né? E a parte posterior da língua também tem axônios aqui, que vão projetar aqui chamado nervo glossofaríngeo, né? Que é o nervo, o nono nervo que projeta até aqui o tronco encefálico também. E do tronco encefálico vai a informação até esse núcleo medial ventral posterior do tálamo, que vai fazer uma conexão com o córtex gustatório. E aí vai detectar o senso do paladar, né? Isso daqui é um mapa do paladar, tá? Então, passando um pouquinho rápido aqui, porque para não ficar muito densa a nossa aula. Sistema visual, sentido de ver, observar, receptores, então os componentes, né? Receptores, retina, nervo óptico, tálamo, córtex occipital. Então aqui, ó, quando o olho percebe o que está na frente dele, né? Essa informação chega, vai ao nervo óptico, e do nervo óptico existe todo um processo mais minucioso que talvez a gente não consiga verificar aqui, que é do nervo óptico,
vai para o núcleo geniculado lateral, que é uma região do tálamo, né, do diencéfalo. O tálamo é um componente do diencéfalo no sistema nervoso central. E no núcleo geniculado lateral, existem projeções, vias ópticas aqui, que levam informação para o córtex visual, que é esse lobo occipital aqui, ó. Esse lobo final aqui, ó, do cérebro. E aqui vai ser estabelecida as informações para a detecção da visão. Existem áreas associativas aqui também. Então, existe o córtex visual primário, secundário, terciário e assim por diante, que são áreas associativas ao córtex visual. Cada um faz um processo especificamente aqui, tá? Então, olha aqui que legal. Núcleo supraquiasmático, que existe uma outra via também que manda a informação da luz, né, dos fótons, que são essas partículas de luz, que chegam também aqui ao núcleo supraquiasmático, que é o que estabelece a relação sono-vigília ou ciclo sono-vigília, que esse núcleo supraquiasmático tem uma relação aqui com a glândula pineal, né, que vai liberar melatonina quando vem a noite, libera melatonina, e a melatonina ela faz parte do sono, né, e toda essa configuração que o sono nos dá e nos permite ter essa pressão ao sono. E aqui tem o hipotálamo, né, mais uma ideia onde se localiza o hipotálamo, né, e nosso córtex cerebral está aqui todo expandido, né. O sistema somatosensorial, sistema voltado às sensações de tato, calor e dor. Olha que interessante aqui, ó. Via do liminisco medial. Então, ó, a gente tem o tato, certo? Só para entender aqui, ó, essa região que é do cérebro, do sistema somatosensorial, que é dita pós-central, por quê? Porque tem um sulco aqui, ó, que é como se fosse um vinco no cérebro, que é chamado de sulco central. Então, antes desse sulco tem o giro pré-central, que é mais relacionado com as funções motoras, que é essa parte de córtex aqui cerebral com as funções motoras, e o giro pós-central, ou córtex pós-central, né? Que é relacionado com o sistema somatosensorial, que é o sistema do tato, da dor, do calor, né? Então, se a gente for ver essa via aqui, ó, parte, por exemplo, do dedo, né? As sensações táteis aqui, pega uma projeção chamada lemnisco medial, que vai levar essa informação aqui, vamos simplificar, porque é algo muito complicado para a gente entender a fundo, mas vamos simplificar. Essa informação vai do lemnisco medial e chega ao córtex somatosensorial. Vamos tentar entender assim, que é essa região aqui, tá? De azul. Então aqui vai detectar o quê? Tato, principalmente tato, tá? É o que nós chamamos de sensações somestésicas, talvez, né? É isso.
Audição. Vou voltar um pouquinho aqui, rapidinho, deixa eu ver se dá para voltar. Aqui, ó. Existe uma outra via, que é a via anterolateral. Que ela vai se projetar também da periferia e chega também ao somatosensorial. Só que é uma via relacionada com dor, tá? Com as sensações dolorosas. Então, além do leminisco medial, nós temos a via anterolateral, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. Espinotalâmica, ó, que é a mesma anterolateral, trato anterolateral, tá? De uma maneira mais resumida. É a via que chega aqui, ó, e vai projetar informação para o córtex somatosensorial. Audição, sensação de ouvir. Componentes aqui, ouvido externo, médio, interno, tímpano, bigorna, martelo, estribo, células ciliadas, cóclea e córtex temporal. Vamos ver se... De uma maneira mais resumida, a cóclea ela é a principal estrutura da periferia que já está no ouvido interno, quer dizer, a gente tem ouvido mais externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido interno, com essa estrutura da cóclea, ela vai mandar informações aqui, vai passar por uma série de processos aqui, desde o bulbo, ponte, aqui é troncocefálico, tá, gente? Troncocefálico. Bulbo, ponte, mesencéfalo, ó, que é troncocefálico ainda, mesencéfalo, aqui é outra região do troncocefálico. E chega num patamar aqui de córtex auditivo primário, né? A audição chega no córtex auditivo primário, que é no córtex temporal, tá? No lobo temporal. Então, o processo de linguagem se dá através... Hoje a gente sabe que é muito mais complicado do que isso, não apenas isso daí. Antes, nos livros, falava que a área de Broca era especificamente para a produção da fala, mas não é apenas produção da fala a área de Broca, que é essa área no córtex frontal, aqui no lobo frontal. Existem áreas bem mais associativas a essa área de Broca para fazer com que a fala se estabeleça. E a área de Wernicke, né, ela é do lobo temporal, que realiza a compreensão da fala, mas também não é apenas uma área específica, isolada. E aqui nós temos um feixe, ó, chamado fascículo arqueado, que é um feixe de fibras que conecta a área de Wernicke à área de Broca. E o que acontece com esse feixe? Ele faz com que a compreensão da fala seja congruente, ou seja, concordante, né, com a produção da fala, a mecânica da fala. Então é isso. Por exemplo, na questão do hemisfério esquerdo, né, que falam que o hemisfério esquerdo é o hemisfério da linguagem. Até certo ponto está correto, o hemisfério esquerdo do cérebro, né, que é essa parte aqui esquerda. O hemisfério direito, ele pode ser também da linguagem. Por exemplo, o hemisfério esquerdo, ele pode ser a compreensão da linguagem pela área de Wernicke, ou áreas aqui associadas. Então ele compreende a linguagem. Mas no hemisfério direito pode ocorrer a compreensão da linguagem, mas digamos assim, uma compreensão de tons de linguagem. Quando a pessoa fala de uma maneira irônica, ou quando uma pessoa fala de uma maneira assim, sabe, com uma expressividade mais acentuada, também pode-se compreender a linguagem no hemisfério direito, não só no esquerdo também, tá? Então, essa é a aula. Obrigado.